você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. Bem-vindas, bem-vindos. A gente está aqui para marcar o lançamento da 11ª edição do livro Brasil, Modernização do Estado, que conta com a parceria do Renova BR, a maior escola de formação política do nosso país, reconhecida por capacitar lideranças pluripartidárias que já somam mais de 400 mandatos eleitos. A FEComércio de São Paulo, por meio dos seus conselhos, do trabalho de representação e também pelo Brasil, tem contribuído para qualificar esse debate, de pensar o futuro do Brasil. A gente vive num tempo em que modernizar o Estado não é apenas desejável, mas é indispensável. O Brasil precisa atualizar seu modelo institucional, político e econômico para não perder relevância e, sobretudo, não perder oportunidades. É exatamente por isso que essa publicação especial convida a um mergulho profundo nas reformas que são inadiáveis do país. Depois de tantas que já fizemos, tantas outras ainda faltam a ser levadas à frente. Esse é o livro, que vocês têm aí já uma indicação de como ter acesso a ele, Brasil, Modernização do Estado, para dar início a mais uma rodada de análise, um mergulho com a relevância que esse tema exige. A gente recebe aqui duas figuras centrais do debate público brasileiro. Começo pelo Marcos Lisboa, economista, foi presidente do INSPER por quase uma década, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, também professor na Fundação Getúlio Vargas e também na Universidade de Stanford. Marcos, que bom tê-lo aqui. Bom dia, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, foi diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, consultor da Tendências Consultoria, foi também assessor econômico de senadores. Felipe, bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Marcos, Felipe, esse livro do Brasil, essa 11ª edição, eh, elegeu aqui alguns dos temas do debate atual. Tem uns que já fazem parte da nossa rotina há bastante tempo. Na verdade, a maioria deles, reforma administrativa, insegurança jurídica, mudanças climáticas, que é um tema que a gente não pode deixar de lado, a abertura comercial, né, lembrando aqui que estamos em plena guerra tarifária, uma mudança aí da ordem econômica internacional, segurança pública, educação e governo digital. Eu acho que até pelo perfil de vocês dois, a gente vai aqui navegar mais por alguns desses temas do que em outros, e não tem como ser diferente começar pela questão fiscal. Vocês dois têm defendido um debate muito mais profundo, muito mais responsável. Marcos, por exemplo, tem defendido o compartilhamento das responsabilidades, na construção de um novo arcabouço, para repetir aqui o nome que acabou sendo dado para a atual política fiscal brasileira, mas, existe hoje um debate, assim, com um perfil um pouquinho diferente, que é sobre a composição dessa política fiscal. Marcos, eu quero começar por você. Nós já tivemos a política fiscal que focou na despesa, depois tivemos a política fiscal de agora, mais recente, que focou na receita, né, buscando o que o governo chama de justiça tributária, enfim, que nós concordamos aqui que é preciso ser feita. Eu queria um pouco a tua avaliação, assim, do momento atual desse debate, em que nem pelo lado da receita, nem pelo lado da despesa foi feito o suficiente. Qual deveria ser o próximo passo nesse debate? Vamos lá, por partes. Quer dizer, o arcabouço fiscal, ele é incompetente de saída, né. Na hora que sai o arcabouço, você faz as contas, ele não para de pé, né. Não tem receita que dê conta, porque a receita puxa a despesa pela volta das vinculações, né. Então era meio óbvio que era um arcabouço fadado ao fracasso. Até o Ministério do Planejamento já reconhece isso, né. Vamos ter uma crise grave nos próximos 2, 3 anos fiscal. A a a ideia de você vai fazer o ajuste pela receita, vai, não para de pé. O que acaba acontecendo no Brasil é que o aumento de receita vira despesa obrigatória, né. Então, durante a pandemia, por exemplo, o governo federal concedeu muito mais benefícios para os governos locais do que eles tinham perdido de receita. O que aconteceu com essa quantidade imensa de recursos, que foi concedida? Ué, virou aumento de salário, aposentadoria, benefícios. Quer dizer,
você dá mais dinheiro para o Estado, ele não vira política social, ele vira captura, em boa parte, de despesas obrigatórias que depois você não pode ajustar. Então fica um ciclo interminável, né, vamos pegar e agora começou a história, não só dos penduricalhos do judiciário, mas esses honorários, sucumbência, né, os benefícios, né, virou uma festa inacreditável. Vamos enfrentar os problemas de verdade? Felipe, você tem uma ideia, um pouco diferente do Marcos, você, entendeu que o arcabouço fiscal tinha um desenho, que poderia ser sustentável. Ultimamente você tem chamado a atenção, daquilo que faltou fazer, ou daquilo que foi adotado a partir do arcabouço fiscal e que comprometeu a saúde dessa política. Qual é a virada para sustentar aquele projeto ou aquele modelo que você imaginou que pudesse dar certo? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o Brasil ele é pródigo em criar regra fiscal. A gente é bom de escrever uma legislação. A emenda 95 lá de 2016, o teto de gasto, agora a lei complementar 200, já desse governo, que é o novo arcabouço fiscal. A regra fiscal não é o problema é o compromisso político em torno do corte de gasto, do ajuste fiscal, da contenção da despesa pública. Isso não há. A regra do teto anterior, ela tinha o mesmo problema que esse novo arcabouço fiscal, só que era ainda mais grave, porque ela era mais dura. Sem entrar no mérito se tem que ser mais duro ou mais flexível. Mas da mesma forma que o arcabouço estoura em 2027, por exemplo, aliás, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo mandou, que é a lei que prepara o orçamento, né, para quem está nos ouvindo, contém no seu anexo de metas fiscais uma projeção que mostra exatamente isso. A discricionária vai estourar no sentido de ficar tão baixa que o Estado pode paralisar, você não vai ter dinheiro para custear os ministérios, para dinheiro de segurança, limpeza, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, essas coisas todas que são despesas discricionárias, como a gente chama. Então, eu entendo que passou o momento da gente discutir regra fiscal e chegou o momento de discutir a rigidez orçamentária e o gasto obrigatório. O mesmo PLDO, ele traz lá um anexo, que é o anexo de revisão de gastos. Finalmente a gente incorporou isso no nosso vocabulário. Aliás, o governo anterior, na emenda constitucional 109, introduziu lá em 2021 na Constituição a obrigação de se fazer avaliação de política pública. E também introduziu naquele artigo da Constituição que trata do orçamento, que é o 165, que essas avaliações não é uma coisa para economista ver, não, ficar vendo o coeficiente lá do exercício econométrico e tal. É para ser incorporado na LDO, na LOA, que é o orçamento propriamente dito, e no PPA, que é o Plano Plurianual. Só que isso não é feito. Quando a gente olha o PLDO para o ano que vem, eles estão propondo rever 3 gastos: Previdência Social, benefício de prestação continuada e o chamado Proagro, que é aquele programa para o setor do agronegócio, né? E estão apertando o cinto ali para tentar promover uma economia que, se vingar, vai chegar a 9 bilhões de reais. Enquanto isso, a despesa cresce a pleno vapor. Então, a montanha pariu um rato nesse sentido de cortes de gastos. O problema, a meu ver, respondendo a sua pergunta, não é mais de ficar discutindo as regrinhas de como as contas públicas têm que se comportar. A gente já sabe que precisa recuperar o superávit primário e, para isso, precisa aumentar a receita e, principalmente, conter o crescimento do gasto obrigatório. A questão é: há algum grupo político hoje que defenda isso? Eu quero trazer aqui dois temas para esse debate, né, do campo político, do debate político sobre isso. O primeiro deles é o do salário mínimo, o segundo das emendas. Esse debate sobre o reajuste real do salário mínimo está alcançando proporções assim da falta de educação, para dizer o mínimo, né, sem o compromisso necessariamente de fazer um debate sobre exatamente o que o Brasil precisa e qual é o mérito, ou a preocupação real sobre como lidar com o reajuste daquele que é o pagamento mínimo dos trabalhadores e que acaba por uma vinculação desses, entre aspas, defeitos do nosso orçamento, tornando uma despesa obrigatória. Como é que a gente toca esse debate do salário mínimo sem, enfurecer aquelas pessoas que, da forma correta ou não, acham que o ajuste vem sempre pelo lado mais fraco? Essa tese é incrivelmente equivocada.
né. Deixa eu discordar só um pouquinho do Felipe no começo, acho que o teto de gastos foi incrivelmente bem-sucedido. O teto de gastos segurou o crescimento do gasto público, né, isso permitiu uma queda da taxa de juros impressionante no governo Temer, né, ela cai de perto de 14% para 6%, a Selic. As curvas longas de mercado despencam assim que o teto é aprovado. Eh o país saiu da grave recessão do governo Dilma, graças, em boa parte, ao teto de gastos. Então, vou discordar aqui do Felipe, Pode discordar, o por exemplo. debate está aberto E aqui, o é bom é isso. arcabouço, assim, na hora que saiu o arcabouço, a maneira como a regra foi feita, aí eu discordo que a gente é bom de fazer regra fiscal. Não, não é bom. A regra do arcabouço era de uma incompetência imensa. Na semana que saiu o arcabouço, eu e o Marcos Mendes escrevemos um artigo, a gente fez as contas e falou: não vai parar de pé. Tem uma inconsistência interna. Bom, salário mínimo. Tá? Eu acho divertido no Brasil os grupos que se acham de classe média e pobres. Né? Eles não conhecem a pobreza do Brasil. A gente tem 40% dos trabalhadores na informalidade. Eles não ganham salário mínimo. Né? Ou eles não têm nenhum dos benefícios sociais. A gente vive num país de uma ilusão imensa. Então, a gente fala, não, estou fazendo salário mínimo, bacana, estou ajudando os pobres. Não, você não está. Você não está olhando os pobres. Né? Os pobres estão no mercado informal de trabalho, eles são conta própria, são 40% dos brasileiros. A gente não vai fazer uma política para incluir essas pessoas, uma justiça social. Né? O salário mínimo acaba indexando metade dos gastos federais que não tem nada a ver com o trabalhador. Nada a ver. São benefícios assistenciais, benefícios previdenciários, benefício para professor que se aposentou com 50 anos, policial militar que se aposentou cedo, né? Aposentadorias precoces, né? Gente que essa indústria que se criou de auxílios, doença e outros penduricalhos, né? A gente fez a conta do quanto que o judiciário, por exemplo, a gente fala do precatório, mas a impressionante quantidade de distorções que são concedidas pelo judiciário. O judiciário, ele é benevolente, ele se concede autoajuda sem parar, e ele concede também a todo mundo que meio pede lá. O contraponto é localizar o salário mínimo com a função e com o efeito que ele realmente provoca na economia, e buscar a solução em outros pontos do debate que ainda não estão sendo levados à frente, né. Felipe, queria te ouvir, especialmente nesse ponto dessa discussão, por exemplo, que é uma discussão que neste atual governo, no governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, não caberá qualquer iniciativa nesse sentido, ou seja, a gente está tratando aqui de um problema que é real, mas que não será endereçado, pelo menos nos próximos 2 anos. O problema do salário mínimo foi ressuscitado pelo atual governo, porque já tinha sido resolvido em parte. O governo atual resolveu reeditar aquela regra do crescimento baseado no PIB de 2 anos atrás, antes, mais a inflação de 12 meses anteriores. Só que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo são 400 milhões de despesa. R$ 1 no salário mínimo, 400 milhões de despesa. Porque ela indexa o abono salarial, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, a lei orgânica de assistência social e uma boa parte da previdência. Então, a lógica disso é o seguinte: o salário mínimo é uma política social. Bom, mas o salário mínimo originalmente é uma política de mercado de trabalho, como o Marcos estava dizendo, né? A gente precisa discutir isso. Quer dizer, o orçamento, ele não pode ser esse piloto automático, que na verdade ele se transformou. Ele tem que ser discutido democraticamente ano a ano. O que se discute no Congresso hoje em termos de orçamento? Emenda parlamentar. Aqueles antigos 5 bilhões que agora são 52 e estão indo para 60. E a intervenção do Supremo, demandado pela União, foi positiva no sentido de dar mais transparência, mas acabou levando à edição de uma lei complementar, a 210, que ela vai fazer simplesmente o seguinte: carimbou para sempre esse valor corrigido pela inflação. É isso que está acontecendo. Então, a rigidez aumentou tanto que o governo não tem mais o que fazer no processo orçamentário, virou um piloto automático. Essa questão do salário mínimo é fundamental, mas não é só isso. Eu acho que para legitimar um pacote fiscal
que tenha apelo popular, que a gente consiga defender junto aos formadores de opinião, que não fique só uma coisa de economista, tem que ser uma lista ampla. Então você tem que ter um pacote com muitas medidas que peguem todo mundo que está dependurado no orçamento público, levando um pedacinho desse bolo, e daqui a pouco não vai ter mais bolo para você dividir com ninguém. Eu quero introduzir aqui um pouquinho para a gente fechar esse capítulo do fiscal, que eu não quero deixar de tratar com vocês, pelo menos 2 outros pontos aqui que eu acho importantes, que é o debate federativo, que passa um pouco pelo que você tem tratado, Marcos, da divisão das responsabilidades nesse debate, né. Eu acho que o Felipe traz aqui decisões que foram tomadas pelo Congresso Nacional e que o Congresso é que teria que revertê-las, né. E eu coloco essa questão do debate federativo, porque há uma preocupação, aí divido aqui uma pergunta que o Rodrigo Cobra mandou, ele que é diretor executivo do Renova BR, participando aqui do nosso debate, é uma preocupação com a saúde financeira dos municípios, e eu incluo aqui a saúde financeira dos estados, quer dizer, que não é pra não dá para a gente imaginar que a fragilidade fiscal está apenas no governo federal, quer dizer, o debate grande, esse que a gente faz todos os dias, se concentra nele, mas a gente sabe que existe uma questão federativa aí importante, até pela interdependência financeira entre eles. E a emenda me parece um elemento importante nessa discussão, porque ela descola parte das personagens desse debate de uma responsabilidade que está garantida agora pelo dinheiro, né? Quer dizer, o parlamentar ele pode fazer o benefício para o Estado e para o benefício e para o município do jeito que ele quiser, sem necessariamente pensar numa coisa grande. E aí, Marcos, do ponto de vista pragmático, assim, onde é que você vê a brecha, o atalho ou o caminho para a condução desse debate? Olha, em primeiro lugar, eu acho o seguinte: os recursos dos governos locais, estados e municípios, é capturado por salários, aposentadorias, pensões e benefícios, né? A gente não discute política pública no Brasil avaliando a qualidade do que a sociedade recebe. A gente devia avaliar a política de saneamento, acesso à água, à rede de esgotos, né? A política de educação devia ser avaliada pelo aprendizado dos alunos, né, dos estudantes, né? A segurança pública. Só que a gente não mede a política pública com base, no que a sociedade recebe de benefícios. A gente mede com base no que a gente gasta, né? E esse gasto é capturado por interesses, paroquiais, né, que não estão relacionados à melhora da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que esse talvez seja, um dos maiores problemas que a política pública, do Brasil tem. E não tem nada a ver com pacto federativo, né. Tem municípios incrivelmente ricos, você olha os benefícios que o pessoal que recebe royalties de petróleo, cidades absurdamente ricas que não sabem no que gastar, né. Então não acho que tem um problema de pacto federativo, tem uma falta Não, a de questão aqui pacto não foi de com a. pacto federativo, o problema não do pacto, mas do debate federativo, né, que incluiria Não, acho que não. falta um debate com a sociedade. Eu acho que a nossa política pública deveria ser voltada para a sociedade e não, ser voltada para esses interesses paroquiais. Mas nós somos sócios disso, né. Eu acho que a sociedade brasileira criou esse equilíbrio muito estranho, em que todo mundo tem a sua meia entrada, né. Eu tenho 60 anos, eu tenho lugar para parar, eu tenho plaquinha de idoso, aí você tem acesso ao cinema, aí tem a fila prioritária, do aeroporto, né, aí você tem câncer, você não paga, imposto de renda, né. Todo mundo é sócio de uma malandragem no Brasil. Aí você vai criando essas malandragens todas, né, e aí fica uma conta que não vai. Agora, Thaís, tem um lado meu que eu sou muito otimista, porque é o seguinte, a crise vai chegar. Não vai ter dinheiro para emenda, não vai ter dinheiro para todos os benefícios, não vai ter dinheiro para crédito subsidiado. Eu imagino o mundo como eu imaginava em 2013. Olha, tem uma crise que vai chegar e aí vão ter que acertar a casa, porque não vai ter dinheiro para pagar os penduricalhos do judiciário, né. Então, o dinheiro vai acabar. Então, ou isso, ou vai ter uma inflação com recessão, né. E aí vai forçar o país a fazer ajustes, como ocorreu no fim dos anos 80. Esse tema fiscal federativo é interessante. Quando eu fui secretário da Fazenda aqui em São Paulo, em 2022, eu senti na pele esse problema. Um episódio interessante, né? Você tem os órgãos de controle no Brasil são super poderosos. Têm salários muito mais altos, uma burocracia em média mais qualificada, bem paga, tem mais cargos. Ó. Bom,
O Tesouro Estadual de São Paulo dependia de 342 comissionados. E 2 servidores comissionados, que eu aproveito para render homenagem, o Roberto e a Emília Ticami, que conhecem o orçamento assim na palma da mão. Só que o conhecimento está nessas pessoas. Você dependia desses comissionados. Em comparação com o órgão de controle, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e o órgão auxiliar dele, que é o Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, é um negócio, é uma diferença que é brutal. E nesse episódio eu recebi uma dessas procuradoras do Ministério Público de Contas e ela veio com uma pilha de demandas, né? O trabalho dela e tudo e tal. Uma das demandas era o seguinte: secretário, se for para atender uma coisa só, eu digo para o senhor, gaste. O órgão de controle, o Ministério Público de Contas. Por quê? Porque a vinculação do Fundeb e a vinculação adicional que o Estado de São Paulo tem na Constituição Estadual, a preocupação do órgão de controle não é o que o Marcos falou, se o gasto está sendo bem feito, se a escola está funcionando, se o professor está conseguindo ensinar direito, está atualizado, se o aluno está aprendendo. É se gastou ou não gastou. E se não gastou, gaste mais. Quer dizer, isso não tem como se sustentar. E falta no Brasil um órgão federativo. O único órgão federativo que nós temos foi criado pelo Delfim Neto, em 1975, chama-se CONFAS, que virou também um fórum para discutir benefício fiscal. São Paulo apoia o benefício do Acre, que apoia o de Minas Gerais, que apoia o de Santa Catarina, e os benefícios só vão aumentando. Então você tem que criar uma coisa que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que aliás completa 25 anos dia 5 de maio, que é o Conselho de Gestão Fiscal. Ah, mas vai criar mais um órgão, né? O Roberto Campos avô falava que quando o governo não sabe o que quer fazer, cria um comitê, né? Cria uma comissão. Não é o caso. Eu acho que nós temos que ter um fórum em que os governadores, as lideranças regionais, o judiciário, como está previsto no CGF, o Conselho de Gestão Fiscal, desde 2000, quando a LRF, Aconteceu, né? e nunca aconteceu. Para sentar e discutir a política tributária, fiscal em âmbito regional. Não dá para ser essa coisa de um federalismo em que a União sempre acaba pagando a conta e os estados e municípios não fazem o dever de casa. Os municípios pequenos e os estados menores, com menos recursos, têm um problema adicional, que é o treinamento da burocracia local. Eles não conseguem, muitas vezes, nem apresentar um relatório de gestão fiscal, que é uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Imagina fazer um projeto de infraestrutura para usar aquele dinheiro adequadamente. Aí o que acaba acontecendo? O dinheiro vai para reajuste salarial, aposentadorias, pensões, benefícios, penduricalhos, etc. Então, esse nosso modelo federativo está esgotado. Nós temos que voltar à discussão, talvez, para aquilo que a LRF preconizava, com base, inclusive, na Constituição Cidadã de 88, que é você discutir a política pública, inclusive em âmbito local. Só que isso dá trabalho, você vai levar tempo para treinar as pessoas, vai também enfrentar os interesses desses governadores e prefeitos que só querem saber de retirar dinheiro como dizia o Zé Serra, com quem eu trabalhei, né, do pernil, né, que a União é uma espécie de pernil, você vai tirando lasca, né, para fazer o sanduíche. Só que já está chegando no osso, não tem mais carne nesse pernil para fazer sanduíche para ninguém. A minha preocupação aqui, meu ponto aqui é o incentivo para fazer isso, né, me parece que hoje não, o incentivo hoje é o contrário, né, é Que vai ser contra a crise, Thaís. Assim, a a crise vai crise chegar. será o incentivo. A crise vai. Como foi no fim dos anos 80, começo dos anos 90, que a gente cortou vários benefícios, né? Fizemos reforma, inclusive no acesso a emendas do parlamento, com os escândalos dos anões do Do orçamento, orçamento, sim. né? Já esquecemos dele. Abrimos a economia, né? A crise forçou o ajuste naquele momento. Chegou uma crise tão dramática, isso é um lado bom do Brasil. Na hora que a crise chega, e é crise grave, tá? A gente. Problema pequeno a gente não quer resolver, mas quando vem um problema grande, o país parece que ajusta, né? Isso ocorreu no fim dos anos 80, começo dos 90. O começo do governo Lula, né, que foi uma agenda liberal, que focalizou recursos mais pobres, que fez uma série de reformas no mercado de crédito e outras áreas, também foi motivado pela crise, né? Era o receio da crise que se avizinhava. O mesmo aconteceu no governo Temer, né? Que a gente foi forçado a fazer. Então, o Brasil reage bem quando as coisas ficam muito graves, né? Bom, elas vão ficar graves. Não é agora, não é talvez ano que vem, mas dá 2 anos, 3 anos, como o próprio governo reconhece, Vai bater no muro. vai bater.
Felipe, quero introduzir aqui o tema da reforma administrativa, que é um tema que está rondando, né? Eu que estou nessa cobertura já faz muito tempo, estou testemunhando a tentativa do país de colocar esse tema como um tema prioritário, e ao mesmo tempo há uma certa, não sei se a palavra é confusão, mas talvez uma má compreensão do que é exatamente uma reforma administrativa, de como ela precisa ser uma coisa assim gigantesca, né, com mudanças constitucionais. Qual é o caminho para fazer a reforma mais eficiente, não necessariamente naquele modelo que a gente imagina que vai ser o modelo que vai chamar mais atenção e que não vai produzir efeitos esperados. Bom, eu vejo da seguinte maneira: tem uma agenda da reforma do Estado, a reforma gerencial do Estado, que de certo modo começou no governo Fernando Henrique, com o ministro Brácio Pereira, Luiz Carlos Brácio Pereira, quando o presidente Fernando Henrique instituiu um ministério que tinha começo, meio e fim, ele tinha data para ser encerrado, o MARE, né, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Dessa iniciativa, nós tivemos uma emenda constitucional que obriga a avaliação do servidor público, que reforçou a Escola Nacional de Administração Pública, criou a carreira de gestor, começou a publicar dados de salário, salário médio, quantidade de servidores e aposentados. Houve avanço. Essa agenda precisa ser resgatada. O que me parece, às vezes, não sei se o Marcos vai concordar, mas que eu acho que acaba poluindo o debate, é que, como nós estamos numa crise fiscal, todo mundo espera que a reforma administrativa vai resolver a crise É, fiscal. Mas cuidado, não é necessariamente verdadeiro, porque o problema da reforma administrativa é deixar o Estado mais eficiente, funcionando melhor. Porque hoje a gente tem um Estado obeso, né? Ele é grandão, mas ele funciona mal. A gente precisa que ele funcione melhor. As carreiras de Estado, nós temos que rever quais são essas carreiras. A estabilidade. A questão que o STF votou, apreciou recentemente, sobre o regime jurídico único e a possibilidade de você contratar pessoas que não necessariamente vão precisar ser servidores para ficar usufruindo da estabilidade, etc. Isso também é uma agenda importante, porque não dá para toda vez que eu preciso de uma mão de obra para fazer determinada política pública, eu contrato aquelas pessoas, eu vou carregar até quando, entendeu? Sob quais pretextos, justificativas, argumentos. E pior, que não vão ser avaliadas, etc. Uma outra questão, essa sim é mais de curto prazo, e aí é para economizar mesmo, que é cortar essas remunerações que ultrapassam o teto do Supremo. Quem quer ficar rico tem que ir para o setor privado, percebe? Não dá para o judiciário ter essa vida nababesca que ele tem hoje, com todas essas remunerações excessivas, chamados penduricalhos, e outros, não é só o judiciário, né? O ministro Gilmar Mendes falou recentemente sobre isso, tem razão. O Marcos agora comentava também. Essa é uma agenda de curto prazo. Não vai dar uma economia gigantesca? Talvez não, mas moraliza a coisa, né? Não dá para você ter um salário médio no Brasil de R$ 2.000, enquanto tem contra-cheques no judiciário. Basta entrar nos tribunais regionais, você vai ver. Só que você tem que botar seu CPF lá, porque ele quer ver quem está consultando. Vai lá e consulta. assume a coragem. R$ 400.000 por mês, R$ 300.000 por mês. Então tem essa agenda de curtíssimo prazo e tem uma agenda mais estruturante. A gente precisa ter instrumentos também para remunerar bem aquele servidor que é exemplar. Então, esse é um problema também para a reforma administrativa. Então, são duas agendas, uma mais de curto prazo, a outra mais estrutural de longo prazo. Às vezes elas se misturam. Marcos, o Eduardo Mufarrege, que é fundador do Renova BR, você conhece bem, ele também está participando aqui do debate, mandou uma pergunta pedindo exatamente para falar sobre a reforma administrativa, e ele diz o seguinte: ele tem a impressão de que falta coragem para avançar, especialmente por causa do debate, do desgaste político envolvido nesse debate, né? Lembrando que há ali uma um dos grupos de pressão mais forte em Brasília é exatamente os grupos, ligados aos servidores públicos. Olha, eu acho que o problema é muito mais complicado do que isso, tá? Eu acho que quem imagina que a gente vai aprovar seja uma emenda constitucional e com isso, criar incentivos adequados para o funcionamento do Estado, é porque não sabe a Constituição que a gente tem. A nossa Constituição tem nas suas cláusulas pétreas uma série de artigos que inviabilizam uma reforma administrativa de verdade. Esse é um problema que a gente criou, né, e não tem muita saída.
todo mundo virou servidor. Isso não é comum nos demais países, tá? Servidor com estabilidade, então você passou no concurso, passou um tempinho, você tem emprego para a vida, você não pode ser demitido, você não, né? Mesmo em casos de corrupção, trabalho que dá, né, um membro do judiciário pega um escândalo de corrupção, ou um policial, ou qualquer outra atividade, demitir e parar de pagar a aposentadoria, né? Você não consegue avaliar. Se você avaliar, você não tem muito o que fazer com a avaliação. A avaliação, ela é pro forma, né? Então a gente tem um problema muito mais grave no Brasil, né? Primeiro, o que deveriam ser carreiras de Estado? Primeiro ponto, Não são as 300 que temos hoje. todas, né? A gente não tem um gasto público tão engessado à toa. Porque, enfim, virtualmente, o assessorista do Ministério da Fazenda tem estabilidade. Ué, ele é um servidor do Estado estável, né? Ele pode ser demitido? Não. O que ele faz o dia inteiro? Aperta botão. Primeiro, segundo, terceiro. Mas por que o ministro não aperta o botão? Então, uma reforma para mim do Estado, né, devia começar o seguinte: primeiro, o que interessa é o cidadão. Eu quero criar indicadores da qualidade de vida das pessoas. Então, indicadores de segurança, aprendizado dos alunos, saneamento, acesso à saúde. Com base nisso, a gente avalia os gestores públicos, né? Mas vamos combinar que assim, os órgãos de controle no Brasil são de uma incompetência inacreditável, né? Como é que passou todo o escândalo de corrupção e ninguém viu? Felipe, quero introduzir aqui, tem vários temas aqui. Tem um tema, por exemplo, da produtividade mas eu acho que não vai dar tempo da gente tratar tudo. Se vocês quiserem embutir a discussão da produtividade aí na nossa conversa, cabe. Eu queria falar um pouco de abertura comercial, né, que é o tema do momento, o fim do multilateralismo, né, o Brasil ficando mais ou menos, numa situação confortável, porque nunca abriu, né, então o fato da gente ser a economia mais fechada do mundo nos protege nesse momento, né. Então, assim, se nós perdemos o bonde do auge da globalização e não crescemos, provavelmente não faremos isso agora. Então, Felipe, comece por você, assim, onde é que você enxerga o debate hoje da abertura comercial? Que mecanismos você entende que o Brasil teria para assumir uma posição que nunca teve antes? Pelo contrário, né, o governo do Partido dos Trabalhadores foi o governo que mais fechou a economia, com políticas de conteúdo nacional, com campeões nacionais e por aí vai, né? Onde é que você enxerga esse debate hoje no Brasil e como é que a gente sai minimamente de uma forma de menos perda por causa da mudança internacional? Tem uma coisa em economia que eu acho fascinante, que é a teoria das vantagens comparativas, né? Os países, na teoria, se especializam naquilo em que eles têm vantagem comparativa e todos ganham com isso. Então você exporta e importa de acordo com as suas necessidades e as suas capacidades. É claro que você pode criar vantagens e diferenciais em determinados setores se você tiver políticas públicas adequadas. Não vamos ser ingênuos que os Estados Unidos, agora que começaram a fazer uma política de proteção, são centenas de bilhões de dólares que já são destinados há muito tempo para políticas orçamentárias e subsídios setoriais. Isso acontece nos Estados Unidos e acontece aqui também. Agora, o Brasil, nesse novo contexto, por que ele pode ter algum ganho no curto prazo? Em que pese eu achar que daqui a um tempo, num prazo um pouco maior, essa política tarifária dos Estados Unidos vai ser ruim para todo mundo. Vai ter crescimento econômico mundial menor, os países vão ter estratégias que vão levar a um fechamento e a um isolamento maior. Só que o Brasil ganha um pouco no curto prazo porque concorrentes dele, que exportam também matérias-primas para lá, foram agraciados com tarifas maiores. Isso talvez ajude um pouco no curtíssimo prazo. Já está havendo revisão nas decisões do Trump e tal, do presidente dos Estados Unidos, mas isso pode gerar algum ganho no curto prazo. O que o Brasil precisa para voltar a crescer é aumentar suas exportações líquidas de importações. Como é que nós vamos fazer isso? Com uma agenda de maior produtividade, de aumentar os acordos comerciais, de aumentar a corrente de comércio, o grau de abertura. A gente ainda está preso Você vê numa agenda. possibilidade disso acontecer no curto No prazo? curto prazo, esquece. Agora, essa agenda toda que nós estamos discutindo, fiscal,
orçamentária e mesmo essa da agenda externa é para 27 em diante. E a crise vai ser didática nisso, né? Porque talvez ajude o grupo político que vencer em 27, seja o mesmo grupo ou um novo grupo, a colocar a mão na consciência e começar a fazer as coisas que a gente precisa fazer para sair da chamada armadilha da renda média. Mas vamos retomar aqui o tema O da acordo, abertura abertura comercial. comercial. Olha só, o Brasil é um país fechado, muito fechado. Eu acho que ele vai perder, né, muito com essa crise, né? Infelizmente, o governo Trump resolveu copiar as práticas brasileiras, né, de achar que fechar o seu país e isso vai levar a indústria de volta. Aí esquece duas coisas. Primeiro, o que ele está chamando de indústria é a manufatura, é o montar o automóvel. Montar o automóvel não tem valor adicionado. Montar o iPhone não tem valor adicionado. Você vai tirar um engenheiro que está na Apple para ir fazer geladeira? É isso? E você acha que o país vai ficar mais rico? Vai ficar mais pobre o país, né? Ah, ah, existe um problema de fato, que é a saída dessa etapa da produção, que é a montagem, né? A manufatura de montagem para outros países, empobreceu grupos importantes americanos. Verdade, isso está muito bem documentado, a gente sabe disso há 30 anos. São trabalhadores que tiveram uma educação ruim, eles não conseguem se adaptar às novas tecnologias, ao mundo moderno, né? Os dados de uso de drogas, de álcool, de violência familiar são impressionantes, né, nessas regiões. Isso é um problema. Agora a questão é, primeiro, os Estados Unidos faz mal isso. Segundo, agora não é mais gente que faz. Em boa parte são robôs. Você não vai gerar emprego. Então você vai tirar recursos do que os Estados Unidos faz bem porque ele faz mal. Isso significa preços maiores, não vai gerar mais empregos de qualidade relevante, pelo contrário, e tem um risco de gerar uma recessão, né? O Brasil vai perder com isso. Bom, aliás, o que o Trump Essa está fazendo configuração não é um pouco a nossa é nossa. configuração? O Trump está fazendo. Parece que o Trump estudou no Brasil, né? Então, olha só, vamos copiar. Em vez do Brasil copiar os Estados Unidos resolveu copiar o Brasil, né? Não vai dar muito certo. Felipe, para a gente terminar, uma pergunta bem aberta, mas se a gente for pensar de curto prazo, é difícil falar de curto prazo, porque nós temos, por exemplo, um governo que disse: olha, nos próximos 2 anos eu não vou fazer nada. Essa agenda que você trouxe agora, por exemplo, da questão fiscal, o próprio governo está dizendo: não vou fazer. Ele já identificou o muro, mas já disse que não vai fazer. Mas ainda assim, eu não quero perder a oportunidade de ouvir de vocês, do ponto de vista prático ou pragmático, ou ambos, se existe uma agenda mínima de prioridades que o Brasil já pode fazer já, e que está perdendo oportunidade ou não em fazê-lo. Aí eu vou ser bem direto, eu acho, Thaís, que nós não podemos mais perder tempo. Tem que desenvolver essa agenda do ajuste fiscal prioritário para ser executada no primeiro semestre de 2027. E aí tem pelo menos 10 medidas. Eu acho que nós temos que mudar a regra do Fundeb. Tudo que eu vou falar é polêmico. Quem está ouvindo vai falar, é contra a educação, é contra isso. O Fundeb mais do que dobrou de tamanho, era 10% a complementação que a União colocava para o volume de gastos dos estados. Vai para 23%. Voltar pelo menos para 15, 16, se não for para 10. Você já economizaria de 15 a 20 bilhões ano. A questão das emendas parlamentares. É preciso voltar a um patamar razoável, que respeite as regras fiscais, sejam elas quais forem, mas no fim as regras fiscais têm como objetivo a sustentabilidade da dívida, gerar superávit primário para reequilibrar essa dívida gigante que nós temos de quase 80% do PIB, que é 13 pontos do PIB maior do que a média dos países comparáveis no critério do FMI, né? Esses 80 no critério do FMI estão mais perto de 90 e poucos. Então, além dessas duas coisas, a desindexação das políticas sociais e da previdência em relação ao salário mínimo. Não vai ter spending review, revisão de gasto, que vai resolver o problema da previdência, do benefício de prestação continuada, se a gente não desindexar essas coisas. E isso não é ser contra o gasto social, é ser a favor do gasto social, porque ele vai bater na parede daqui a 2 anos, se a gente não fizer isso. Então, a desindexação. Saúde e educação, desvincular. Porque hoje você voltou com aquela regra, desde a PEC da transição, negociada por esse governo com o governo anterior e o Congresso, em que o crescimento de 2 indicadores de receita, né,
a receita líquida de imposto e a receita corrente líquida, servem para corrigir o quanto você vai gastar nessas duas áreas, e não a avaliação, o quanto realmente precisa nessas áreas, etc, etc. Então, tem uma série de medidas que poderiam ser feitas, a reforma administrativa, mas também com medidas de curto prazo para acabar com esses penduricalhos, para determinar de uma vez por todas que o teto constitucional é a remuneração do ministro do Supremo e ponto final. E quem quer ganhar dinheiro além disso, que vá para o setor privado. Então isso também produziria alguma economia e ajudaria a moralizar e a dar peso, né, para as outras ações que são mais impopulares, digamos assim. Gasto tributário. Revisar todos os gastos tributários. Revisar significa avaliar linha por linha. Esse é bom ou esse é ruim? Sob quais critérios? Que indicadores que você está utilizando? Quem fez esse estudo econométrico, etc, etc. Então nós temos que ter uma agenda prioritária. A meu ver, essa é a questão central. Na área fiscal, mais do que discutir regra, pode-se discutir também, mas esse compromisso político em torno de uma agenda de ajuste fiscal e moralização dessa coisa das contas públicas, que virou uma casa da mãe Joana. Marcos, no final, tudo que você nos sinaliza que acaba passando pelo papel do Estado, aí, ou financiando ou sendo uma contrapartida nesse desenho destrambelhado que você dividiu aqui conosco. Você citou o teto de gastos e o efeito que ele teve nas expectativas, né? Quer dizer, a gente continuou convivendo com déficits durante os anos, mas a expectativa da correção provocou uma mudança nos preços relativos imediatamente, né? A começar pela curva de juros, mas isso foi se replicando, tanto que a economia, não com força, mas ela de alguma forma ela saiu daquela dupla recessão. Você elege o fiscal como mote principal dessa agenda ou há outros caminhos? Eu acho que o fiscal, ele é o sintoma, de um regime torto que a gente montou no Brasil, né? Capturado por essa quantidade de recursos e que agrava as crises. Então a gente escolheu ter um país que vai ter muita crise. E a crise, quando vem no Brasil, é grave. Quando você compara o Brasil com os demais países, pega, sei lá, de 1980 a 2019, antes da pandemia, né, 40 anos, né, o Brasil teve 26 anos bons, crescendo aí 3% ao ano. Que nem agora, nada diferente. 26 anos bons, 3% ao ano, pô, que bom, né? Não é bom como os demais países, mas é bastante bom. Não é bom como os demais países emergentes. A gente teve 14 anos de crise. Isso não é normal. E a crise, quando vem aqui, ela é muito mais severa. Então, o número de crises que a gente tem é maior que outros países. E quando a crise vem, ela é grave. Bem mais grave do que nos demais países emergentes, né? Bom, pode ser falar que a Venezuela é pior, verdade, né? Mas assim, o fiscal ajuda a esse quadro. Ótima provocação, Marcos. Olha, eu quero agradecer ao Marcos Lisboa, Felipe Salto, ter passado essa hora aqui com a gente. Sempre muito rico ouvir vocês e ganhar novos parâmetros para a gente seguir o debate. Eu vou reforçar aqui o lançamento da 11ª edição, Um Brasil, Modernização do Estado, com temas que são esses temas que nós tratamos nessa conversa de agora e outros que fazem parte dessa grande provocação que tanto Marcos quanto Felipe nos deixaram aqui para a gente pensar e tomar decisões baseadas na realidade, não apenas num desejo fugaz de a gente ter um país melhor. Obrigada, até uma próxima.